Caros alunos e alunas, vamos agora para o slide de número 28, tratando do tema relacionado às penas restritivas de direito. Na aula passada, pelo artigo 32, nós vimos que as penas possíveis de serem aplicadas são pena privativa de liberdade, a mais grave, penas restritivas de direito e a pena de multa. Vimos que as penas privativas de liberdade podem ser reclusão, detenção. Vimos que o cumprimento da pena pode ser em regime fechado, semiaberto e aberto. E o tema da nossa aula de hoje são as penas restritivas de direito, penas que vão substituir as penas privativas de liberdade. Vamos ver os seus requisitos e ver também o motivo da existência das penas restritivas de direito. Vamos ao slide. No Brasil, nós temos 866.422 mil presos. Equivale a uma população de um município. 866 mil presos é o terceiro país com maior número de presos no mundo. Equivale, por exemplo, à população de Teresina, mais do que a população do Amapá. E o que é feito com esses presos? Tem processo de ressocialização? Gotas, pingos no oceano. O sujeito fica mais embrutecido. Ele volta a cometer os mesmos crimes. Ou, se não, nessa universidade do crime, que são as penitenciárias, Brasil afora, eles se tornam mais violentos. E o Estado é incapaz de resolver o problema. São 460.750 vagas para os presos. Como assim? 460 mil vagas? Se nós temos 866 mil presos. Déficit. E aí o que ocorre? Essa calamidade de presos que estão, em algumas situações, fazendo sorteios para ver se algum morre para ter espaço. Essa é a nossa realidade no país. Esse sistema prisional, a pena privativa de liberdade, que era a regra antigamente, é um sistema absolutamente que estava fadado ao fracasso, que só deve permanecer em alguns casos específicos, daqueles indivíduos que não têm mais condições reais de permanecer em liberdade. Os presos irrecuperáveis. O sistema prisional hoje, dos presos que aí estão, são indivíduos praticamente irrecuperáveis. Presos provisórios no Brasil. Dos 866 mil, temos 371. Que são os presos provisórios? São aqueles que não têm ainda uma sentença penal com trânsito em julgado. Ou estão por prisão preventiva ou por prisão temporária, mas não houve ainda o julgamento, condenação e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, eles podem vir a ser inocentados, podem ser absolvidos. E passaram esse tempo todo na prisão. O que fazer com eles? E o Estado, como age? Não é um problema apenas do Brasil. De primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo. Os estados, os países não sabem o que fazer com os presos. Essa é a realidade. Todas as teorias que foram elaboradas até hoje não solucionam o problema. E aí foi-se necessário trazer medidas alternativas à prisão.
para fazer com que o indivíduo não fique no cárcere, não fique mais embrutecido, que ele possa ter medidas alternativas. Então, todas as possibilidades de fazer com que o preso não vá para o cárcere é considerada medida alternativa. E a pena de multa, a pena restritiva de direitos, é uma forma estabelecida pela lei de medida alternativa que vai substituir a privação de liberdade. Quando? Para crimes menos graves, onde a condenação se deu com pena não superior a 4 anos, de crimes sem violência ou grave ameaça, ou para qualquer crime, se o crime tiver sido culposo, pois o sujeito não queria o cometimento do crime. Olha aqui os Estados Unidos, primeiro lugar, com 2 milhões e 100 mil presos. China, em segundo lugar, com 1 milhão e 700 mil presos. O Brasil com 866 mil. Será que a gente vai conseguir superar os outros países? Possivelmente, porque o número é crescente, tanto da população carcerária masculina quanto da população feminina. O crime no Brasil só aumenta. E ainda mais numa situação econômica que nós estamos. Uma situação econômica de declive. E aí, a partir do momento que a construção civil está em queda, essa mão de obra, que normalmente vai para a construção civil, desempregada, volta para o crime. E esse é o tema da nossa aula em relação às penas restritivas de direito. Vamos conhecê-las, vamos examiná-las, porque atendem essa questão do sistema prisional brasileiro, que de 2000 para 2020 praticamente triplicou. Em 2000 eram 232 mil presos e agora 866 mil. Normalmente estão lá 27% por roubo, tráfico de drogas 24%, homicídio 11%, furto 8% e estupro 3,3%. As mulheres é um pouco diferente. Normalmente a porcentagem é bem maior em relação ao tráfico de drogas, que são mulheres que são levadas, normalmente por maridos, por companheiros, ao crime pelo tráfico de drogas. Vamos conhecer um pouco o sistema prisional brasileiro. Os crimes contra o patrimônio, outro dado que foi levantado, depois lei de drogas, crimes contra a pessoa, estatuto de desarmamento, os principais crimes no Brasil. Então, houveram diversas campanhas em relação à possibilidade de se estabelecer penas alternativas, que são as penas restritivas de direito. Uma delas, ó o slogan, nem sempre a prisão é a melhor solução. Penas alternativas, a punição deles transforma em benefícios para você. Ao invés de deixar o sujeito no cárcere, juntamente com aquela massa carcerária, você coloca ele em uma pena alternativa. Prestação de serviço à comunidade, alguma restrição de direitos, prestação pecuniária, mas uma alternativa à privação de liberdade, ao cárcere. Outra campanha que foi feita pela Defensoria Pública, a solução não é punir menos, é punir melhor. O infrator que comete um crime grave deve ser punido com prisão. Mas será que todo crime é igual? Crimes sem violência contra a pessoa, em que a pena seja inferior a 4 anos, podem ser revertidos em serviços comunitários, em benefício da sociedade. Não é melhor para ele? Não é melhor para todos? Aí o ator segura um cartaz dizendo: 95% dos condenados a penas alternativas não voltam a cometer outro crime. Aqui no Brasil, cerca de 20%, apenas 20%
das condenações, elas são revertidas a medidas alternativas, as penas restritivas de direitos, segundo o IPEA. Na Europa, é o inverso. 80% das penas são convertidas em penas restritivas de direito. Artigo 43 do Código Penal traz o dispositivo que começa com as penas restritivas de direito. Que são elas? Inciso 1, prestação pecuniária. 2, perda de bens e valores. 4, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 5, interdição temporária de direitos. 6, limitação de fim de semana. Vamos caracterizar cada um desses dispositivos para entendermos como se caracterizam as penas restritivas de direito. São consideradas penas alternativas porque podem ser aplicadas em lugar das penas tradicionais restritivas da liberdade, reclusão e detenção. Por essa mesma razão é que as penas restritivas de direitos são também chamadas penas substitutivas. Todas aquelas penas que não são privativas de liberdade são penas alternativas, são penas restritivas de direito, e elas vão substituir a pena privativa de liberdade. Primeiro, o juiz aplica a privação de liberdade e verifica pelos requisitos que nós vamos ver se é possível a conversão, a substituição de pena privativa de liberdade para pena restritiva de direito. O que o juiz não pode fazer é aplicar pena privativa de liberdade juntamente com pena restritiva de direito, porque as penas restritivas de direito, elas são autônomas, elas devem existir por si só, como está explícito no artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Ou seja, além de ser autônomas, de existirem por si só, elas são substitutivas. Vão substituir a pena privativa de liberdade. Por isso, você não pode impor as duas ao mesmo tempo. E aí, os requisitos dessa substituição. E por que é que o juiz primeiro impõe na condenação a quantidade de pena? Porque se o juiz impôs lá 1 ano e 3 meses, vai ser 1 ano e 3 meses de penas restritivas de direito. Vai ser 1 ano e 3 meses que ele vai ter que cumprir de privação de liberdade, caso ele não cumpra os requisitos estabelecidos pelo juiz nas penas restritivas de direito. Ou seja, o juiz interpôs, substituiu a pena de privação de liberdade por restritivas de direito e o sujeito não cumpriu. Por esse descumprimento, por essa traição ao juiz, vai haver a reversão. Ele vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade, já que ele não aceitou esse benefício que foi dado a ele. Inciso 1, primeiro requisito. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou quando que seja a pena aplicada, ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Então, crime, pena não superior a 4 anos, mas não é entre o mínimo e o máximo, não é aquele máximo em abstrato que o legislador dispôs para o crime. Não é. É a pena em concreto, a pena que o juiz deu na condenação. 1 ano e 6 meses. 1 ano, 6 meses e 15 dias. 3 anos, 11 meses. É essa pena em concreto para o crime efetivamente cometido. Crime culposo, qualquer que seja a pena, pode ser mais de 4 anos, mas o crime foi culposo, é possível conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inciso 2. O réu não for reincidente em crime doloso.
O que é a reincidência? Lá no artigo 63 do Código Penal, que nós ainda vamos ver. A reincidência é quando o sujeito pratica um novo crime após ter contra si uma sentença penal com trânsito em julgado. Cometeu um novo crime, já tinha sentença penal condenatória com trânsito em julgado, você é reincidente. Não vai ter direito a essa substituição nesse novo crime que você cometeu, já que o crime foi doloso, que você teve vontade de cometer o crime. Certamente você é um contumaz praticante de condutas criminosas. Inciso 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, questões subjetivas que o juiz tem que avaliar, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Então, o juiz vai ter que verificar se é suficiente para o condenado a substituição de privação de liberdade para restritiva de direito, já que é um benefício da lei. Quando o juiz não dá essa substituição, ele tem que fundamentar a decisão de forma idônea. Fundamentar, porque não está dando, não está aplicando essa substituição. Muitas vezes, alguns juízes têm dificuldade em fazer substituições e como aplicar penas restritivas de direito, para onde encaminhar o sujeito. Então, você viu aí, requisitos, culposo. Se o crime foi culposo, qualquer que seja a pena, ele pode aplicar a substituição de privação de liberdade por restrição de direitos. Não reincidente em crime doloso, segundo possibilidade, e a suficiência, se foi suficiente para o indivíduo, e é uma forma subjetiva. Vamos analisar aqui o caso do Renner. Renner, esse cantor, fez muito sucesso na década de 90, com a dupla Rick e Renner. Mas o Renner, em detrimento da questão de bebida, ele acabou se envolvendo em vários episódios negativos à sua pessoa. Entre eles, a morte dessas duas pessoas, desse casal, que estavam em uma moto, e ele veio com o seu automóvel, uma BMW, em alta velocidade, perdeu a direção, passou para o outro lado da via e colheu em cheio, colidiu com esse casal e eles tiveram óbito imediato. Ali mesmo no local não deu nem para haver socorro. Então, Renner foi condenado a 3 anos e 6 meses de detenção, convertida em restritiva de direitos. Então, por que foi convertida? Primeiro, foi identificado pelas circunstâncias. O juiz que o condenou entendeu que o crime foi culposo, que ele não teve a intenção de matar, que ele não teve dolo eventual. E aí a punição acabou sendo branda. Mas mesmo que a condenação tivesse sido com um maior quantitativo de anos, por ter sido um crime culposo, já poderia haver a substituição. Se tivesse sido crime doloso, aí não poderia haver a substituição, sendo a pena superior a 4 anos. Então, ele teve ainda como pena pagar o equivalente a 360 salários mínimos e prestar serviços comunitários. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão da carteira de motorista pelo mesmo período. Foi em agosto de 2001. Então, você imagina um sujeito como esse,
ele ser encaminhado diretamente para um presídio para cumprir pena. Será que era o ideal? O juiz entendeu, no terceiro item do artigo 44, que era suficiente. Item 3, questão subjetiva. Identificou que esse encaminhamento dele para penas restritivas de direito lhe era suficiente, em detrimento dos antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime. Então, todas essas situações foram verificadas pelo juiz, viu-se que o crime era culposo, não era reincidente em crime doloso e aplicou, então, essa substituição de privação de liberdade para pena restritiva de direitos. E hoje em dia o Renner continua aí na dupla e aprontando muitas e muitas outras situações em detrimento do álcool, que ele não larga o vício. Outro caso de possibilidade de substituição tem que ser analisado. O crime, mesmo sendo doloso, a pena não pode ser superior a 4 anos. Sem violência ou grave ameaça. Não reincidente em crime doloso. Aí o juiz verifica no item 3 se era suficiente para o condenado. Antecedentes, conduta social, motivos do crime. Aí ele faz essa verificação se era necessário mandar o sujeito para o cárcere. Nesse caso do Paulo Henrique Amorim, falecido o ano passado, ele foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão sob a acusação de ofender a honra de Heraldo Pereira, outro jornalista da Rede Globo. Em 2009, postou um texto chamado de Negro de Alma Branca e que não conseguiu revelar, o Heraldo Pereira não conseguiu revelar nenhum atributo para fazer tanto sucesso, além de ser negro e de origem humilde. O juiz entendeu ser um caso que poderia haver a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Vamos analisar o parágrafo 2º do artigo 44. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou 2 restritivas de direito. O juiz, então, tem esse poder de fazer essa avaliação. Primeiro, ele verifica objetivamente se a pena é igual ou inferior a 1 ano. Sendo assim, ele pode fazer a substituição por apenas uma pena restritiva de direito, ou então uma pena de multa. Se a pena ela for superior a 1 ano, essa pena privativa de liberdade ela deve ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa, ou 2 penas restritivas de direito. Aqui o caso do Thor Batista, filho do Eike Batista. Eike Batista, que foi condenado na Operação Lava Jato, junto com o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O Thor Batista, ele acabou atropelando um ciclista lá em Niterói. Se ventilou que esse ciclista possivelmente tivesse ingerido bebida alcoólica, era madrugada, muito mal iluminado o local, mas o Thor Batista, ele acabou sendo condenado. Muito se tentou e se fez força na mídia pela condenação por crime doloso, dolo eventual, mas a defesa dele argumentou e conseguiu que a justiça entendesse que ali se tratava de crime culposo, um homicídio culposo na direção de veículo automotor. E em 2012, ele acabou sendo condenado
a 2 anos de detenção e a suspensão da carteira de motorista. A pena de detenção foi convertida em prestação de serviços comunitários e a multa no valor de R$ 1.000.000. É convenção obrigatória e facultativa. Do que se trata isso? É o parágrafo 4º. O que ele nos diz? A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Ou seja, o juiz impôs a pena restritiva de direitos e disse para o sujeito, cumpra. O que o indivíduo fez? Não cumpriu. Ah, era para você ir lá no orfanato. Foi? Foi 1 mês e depois não foi mais. Foi 1 ano e depois não foi mais. Era para ter ido durante 3 anos. Então, meu amigo, o que resta é haver a reconvenção. É o juiz pegar e estabelecer, converter a privativa de liberdade, a restritiva de direitos, em privativa de liberdade, pelo tempo que estava faltando. Você cumprir. Cumpriu aquele tempo? Cumpriu. Agora, você vai cumprir o restante da pena com privação de liberdade. O juiz, antes disso, ele convoca o indivíduo para que ele justifique o motivo de não ter cumprido o restante da pena, nessa audiência que é chamada de admonitório. Se ele não tiver uma justificativa plausível, vai haver a conversão e ele vai cumprir o restante da pena privativa de liberdade. Segue o parágrafo 4º. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. O parágrafo 4º criou um saldo mínimo de 30 dias. Ou seja, se estava faltando eu terminar a minha pena em 1 semana, mas aí eu não fui mais, faltou 1 semana, o juiz faz com que você cumpra pelo menos 30 dias de detenção ou reclusão. Vão ser 7 dias, 8 dias, os 15 dias estavam faltando, não. Serão 30 dias de detenção ou reclusão. Vai ter que respeitar esse saldo. E aí você cumpre o restante e, no mínimo, 30 dias pelo saldo. Um saldo devedor, que o parágrafo 4º estabeleceu. Parágrafo 5º. Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Isso quer dizer que o indivíduo está com o benefício da pena restritiva de direitos. Está lá, prestando serviço alternativo, serviço à comunidade. Está lá na escola, varrendo a rua. E, de repente, veio a condenação por um outro crime que ele havia cometido. O que vai acontecer? O juiz das execuções penais, que é o responsável pela organização por verificar o cumprimento das penas, ele vai ver a possibilidade de haver a conversão, de fazer com que esse indivíduo ele possa voltar a cumprir privação de liberdade. Ou, em regra, o juiz vai verificar a possibilidade de aplicar as duas penas em conjunto, ao mesmo tempo. Se é possível essa aplicação de cumprir a pena substitutiva anteriormente atribuída a ele. Verifica a compatibilidade de uma pena com a outra pena. Eu vou, na pena que eu estou cumprindo, é prestação de serviço à comunidade, e agora com essa condenação é possível haver prestação pecuniária, pagar um quanto. É possível uma pena com a outra? É. Ou nessa não é possível o cumprimento de privação de liberdade, porque a pena foi alta.
Mas nessa outra era pecuniária, era só pagar um valor. Era prestação pecuniária inominada, que era pagar cestas básicas. Eu pagar cestas básicas, não há impedimento de eu cumprir uma pena. Eu estar no presídio cumprindo pena e estar pagando cestas básicas. Não há problema. O caso do Hudson. Para quem não lembra, o Hudson é um cantor, faz uma dupla sertaneja com o irmão dele, o Hudson. O Hudson faz uma dupla sertaneja lá com o irmão dele e ele, em vício às drogas, com vício às drogas, ele começou a ameaçar a ex-mulher e o atual marido dela. Fez ameaças, e quando estava indo em direção à residência deles, eles ligaram para a polícia o abordou e encontrou diversas armas no carro dele. Foi autuado em flagrante pela autoridade policial, delegado de polícia, autuou ele em flagrante, arbitrou uma fiança em um valor alto, ele pagou, foi para casa. No mesmo dia, a polícia foi até a residência dele, porque tinha uma denúncia, uma informação que haviam outras armas lá. Chegou lá, encontrou as armas e ele foi preso de novo, com armas. Em decorrência disso, em 2013, ele foi condenado pelo crime de posse ilegal de armas de fogo e munições a 3 anos e 6 meses de reclusão. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e a ajuda financeira a uma instituição social da cidade. O juiz entendeu que crime, pena abaixo de 4 anos, não era reincidente em crime doloso, não tinha uma sentença penal condenatória transitada em julgado e ele ter cometido um novo crime, não era reincidente em crime doloso, e a medida era suficiente para ele. Não era necessário, o juiz entendeu, colocar ele em privação de liberdade. Bastava o quê? Pena restritiva de direito. E assim, autonomamente, determinou a substituição da pena de 3 anos e 6 meses de reclusão por prestação de serviços à comunidade, que ele vai cumprir durante todos esses 3 anos e 6 meses. Prestação pecuniária. Está no artigo 45 do Código Penal, em seu parágrafo 1º. A prestação pecuniária, dinheiro, pecúnia, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada, com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. É a chamada de prestação inominada. Se houver aceitação do beneficiário, eu posso pagar, ao invés de pagar em dinheiro, eu pago em medicamentos, eu pago em cestas básicas, eu pago com a minha boiada, eu pago com o que a vítima entender que seja possível que haja aceitação, porque é o que eu tenho. Eu não tenho dinheiro, mas tem outros, tem um terreno. Se aceita? Aceita. Então, pode ser pagamento em dinheiro, prestação pecuniária, ou prestação inominada, que é com aceitação de outra natureza, ou outro
outros objetos. Mínimo, prestação pecuniária, entre um salário mínimo e 360 salários mínimos estipulados pelo juiz. E vai ser deduzido de uma eventual indenização. Se houver a reparação cível, se for decretado o quanto no juízo cível de pagamento, esse montante da indenização cível deverá ser abatido do que foi designado na justiça criminal. O Justin Bieber serve aí para exemplificar, embora o fato tenha ocorrido nos Estados Unidos, serve para exemplificar lá como ele cumpriu medida alternativa. Nos Estados Unidos, Justin Bieber foi condenado por atirar ovos na casa de um vizinho. Estava sem o que fazer, teve essa brilhante ideia. E deverá cumprir 2 anos de prisão, a qual foi convertida em prestação de serviços à comunidade, além de se comprometer a frequentar sessões de terapia para controle de raiva e pagar mais de $80 mil ao vizinho pelos danos resultantes do vandalismo. Prestação de outra natureza, que é a prestação pecuniária inominada. Em princípio, a prestação pecuniária deve ser feita em dinheiro e independe de aceitação do destinatário, vítima, dependentes, entidades. O artigo 45, parágrafo 2º do Código Penal, porém, ressalva que, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pode consistir em prestação de outra natureza, entrega de cestas básicas a entidades assistenciais, como foi dito no slide anterior. Vanderlei Luxemburgo está aqui para ilustrar também essa possibilidade de pena restritiva de direito, porque ele foi condenado pela Justiça Eleitoral do Tocantins a cumprir 1 ano e 6 meses de reclusão. A pena foi revertida à prestação de serviços comunitários e pagamento de 100 salários mínimos. Em 2008, apresentou no cartório eleitoral uma declaração de que era morador há 3 meses em Palmas. Na época, o treinador se filiou ao Partido dos Trabalhadores e tinha interesse em pleitear uma candidatura ao Senado do Tocantins. Então, pela fraude eleitoral que ele quis fazer, inventando que morava lá, que tinha domicílio eleitoral na cidade de Palmas, ele acabou sendo condenado e a Justiça do Tocantins entendeu que era suficiente a ele converter essa pena de privação de liberdade de 1 a 6 meses de reclusão a penas restritivas de direito. Vou deixar a perda de bens e valores para o próximo slide, para a próxima aula. Acompanhe. Acompanhe a próxima aula para nós finalizarmos as penas restritivas de direito. Um forte abraço a todos e até a próxima.